Sejam bem-vindas ao consultório da Drag Therapy. Sente-se na poltrona para conversar com a psicóloga Miss Draga, a psiquiatra irmã Mary Poppers e a arte-terapeuta Abacaxir. Entre desabafos e reflexões, na próxima hora teremos um dragnóstico. Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Diagnóstico, onde a gente recebe drags da cena de São Paulo e às vezes um pouco mais longe, para a gente explorar até que ponto a arte drag serve como terapia e até que ponto as pessoas usam ou abusam dela. Aqui comigo, minhas colegas queridas, irmã Mary Poppers e Miss Draga. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Derrama, Senhor, derrama. Vem você também, vem! Você falou derrama. É derrama, não derrame, né? É, derrama. Boa noite, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde, onde quer que você esteja vendo, ouvindo e sentindo. Sim, sentindo, porque agora a gente tem uma tecnologia 8G, 8K. A gente vai ter uma forma de vocês sentirem, aguardem. É o metaverso. É o metaverso. É É interno, né? Então você que tá aí cumprindo sua condicional, você que tá no banheiro, você que tá, sei lá, batendo um bolo de chocolate. Olá. E hoje nós vamos entrevistar ela. Ela que é a Maria Alcina do mundo drag, né? Literalmente, inclusive. A Dercy Gonçalves do mundo drag. Nada mais, nada menos do que a diva Jaque Follet. Olá! Bem-vinda! Muito obrigada. Nossa, queria eu ser a Dercy, ter a autonomia, a feminilidade, a irreverência da Dercy Gonçalves. Gostaria muito. E o palavreado rebuscado, né? Sim, o bem rebuscado que ela tinha. Eu muito amava, rebuscado, aprendi muito quando era criança. Era um português assim. Sim. Podemos começar as perguntas clichês? Por já? favor. Tem alguma... Porque assim, você falou drags de São Paulo ou mais longe. Eu me senti atacado, pessoalmente. Senti. Eu tava entendi. pensando de outros estados, dos países. Aham. Ah, tá. Não. É. Você. Mas Não, agora eu tô mais Já perto. tivemos essa fase. Sim. Falei Maria Alcina porque você participou do musical, do espetáculo Vingativas, né, onde vocês retratavam várias personas drags feitas por mulheres, né? Você pode falar um pouquinho? Tem como ver no YouTube? Tem. Eu quero falar isso porque eu acho que é muito bacana antes da gente ir para as perguntas clichês. Sim, a gente tem material no YouTube. Inclusive, também tem um TCC feito em cima do nosso trabalho de uma aluna da PUC. E a gente começou esse trabalho do Vingativas porque somos 4 mulheres drags, né? E a gente sentia falta de um espetáculo que falasse sobre as grandes divas brasileiras que eram drag queens e feito por mulheres. E aí juntou-se eu, Ginger Moon, Lindy, XOXO, Maldita Hammer, e a gente criou Vingativas pensando nessas personagens icônicas brasileiras, que eram El Que Maravilha, Maria Alcina, Cláudia Wonder e a Carmen Miranda, que foi a primeira grande diva pop brasileira. E aí, para as pessoas entenderem como que nós mulheres na cena drag, representando outras mulheres e trazendo o nome dessas divas brasileiras à tona, né? Porque ninguém fala da Cláudia Wonder, ninguém fala da Elke de um outro jeito, ainda pensam que a Elke era um homem ou uma mulher trans, enfim, não falam delas dessa forma, com essa montação. Então a gente se juntou, fez esse espetáculo, nós dirigimos, atuamos, produzimos, a gente faz tudo no espetáculo, e esse espetáculo a gente lançou na Casa Fluida, e a partir dali a gente foi para o Centro Cultural da Diversidade, a gente foi para o Teatro Flávio Império, e no Clube Barbichas de Comédia também, ali na Rua Augusta. Então, esse é um projeto que a gente ainda tenta vender, ainda passa para frente, né? Então, sei lá, é um lugar assim muito
muito diferente, assim, que eu frequentei na cena drag até agora, só com mulheres, com outras problemáticas. É bem interessante. Entrando nas perguntas clichês, né? Qual a grande inspiração para Jacques Follet? Pensando aí nisso que você falou das divas e tal, de onde que a Jacques Follet bebe, além da catuaba? Ai, Bia, eu não tô, isso é muito doce. Ai, não gosto, é uma dor de cabeça, horrível. Corote sei, eu de detesto. milho verde, né? Eu lembro. Ai, gente. Ela gosta de Campari. Campari, detesto Campari. Não dá. Nenhuma dessas bebidas. Eu gosto de outras coisas que sejam verdes, é só isso. Absinto. Ai, pode ser. Tem perucas. mate lá de Corumbá, Mato Grosso do Sul, tem um mate, um negócio verde, que só tem lá, que é muito interessante, é feito de erva de tereré e Daninha? tal. Não, praticamente. É tipo um Guaraná Jesus, só que é lá do Mato Grosso do Sul. Eu vou providenciar pra Sabe vocês. uma frase? Por acaso, eu estava no Mato Grosso do Sul esse fim de semana e aprendi uma frase. Pois não. Tereré das ideias. Tereré das ideias? Aham. Olha. Tipo, olha ela, tereré das ideias, ela. Ó, Desculpa, fala de novo. troféu joinha pra você. Obrigado. Todo dia aprendendo, vivendo no Brasil, gente. Vamos Todos lá, os vamos dias. voltar ao foco. Olha, eu acho que quando eu comecei a fazer drag, as minhas inspirações eram as mulheres, assim, as mulheres mais com atitude, as mulheres mais alternativas, assim, eu gostava muito de escutar Kate Bush, ela é muito forte nas minhas referências, só que também eu tenho uma referência muito forte, que é a minha mãe. A minha mãe, ela faleceu quando eu tinha 17 anos, e a minha mãe, ela fazia muitos shows de final de ano em casa, no Natal, colocava um lençol na cabeça, uma cadeira no meio, ficava fazendo performances com músicas, sei lá, Fábio Júnior, umas coisas engraçadas. Eu morria de vergonha. Eu falei, gente, o que ela tá fazendo? No meio da sala, a família em volta. E aí ela fazia isso todo ano. E ela era uma grande referência para mim. Ela é uma grande referência de atitude. E é uma mulher cabeleireira, né, que sempre estava feliz. Então, a minha mãe é um grande lugar, assim, quando eu estou em cena, quando eu estou no palco. Eu lembro muito do corpo dela em cena, porque eu tinha 17 anos e ela tinha 37 anos, né? Então, a metade da minha vida, eu tenho 35, eu vivi sem ela e com essas lembranças de alegria dela. Então, também traz esse tônus da Maria Alcina, que eu faço. A Maria Alcina nas Vingativas, né? Que é aquela coisa antiga de pessoas... que é programa de auditório, né, que Silvio Santos e tal, ela faz um jeito, assim, bem irreverente, de mãos abertas, braços abertos. Então, é uma referência da época, assim, que eu lembro da minha mãe ouvindo Maria Alcina, Clara Nunes, Maria Bethânia, essas grandes mulheres. Então, eu acho que minha mãe, ela é um compilado de referências dos discos que ela ouvia, enfim. Acho que é bem forte. E uma pergunta que acho que ninguém nunca deve ter te feito, né? Por que Jacques Follet? Por que Jacques Follet? Pra me sentir fina em algum momento. Ai, é francês, nossa, como ele é fina, chique. Então, Jacques Follet, eu fazia moda e há muitos anos atrás, a moda me enjoou, gente, desculpa, me enjoou, cansei da moda. Mas ela me ajuda muito na drag hoje em dia. E eu fazia moda e as meninas, e na época lançou O Diabo Veste Prada. E aí, na época, tinha uma personagem que ela aparece só no finalzinho, ela fica meio que no lugar da principal, né, da Meryl Streep, e o nome dela é Jacqueline Follet. E na época as meninas me chamavam, meu nome é Jaqueline, e as meninas me chamavam de Follet, Follet pra cá, Follet pra lá. Aí, quando surgiu a drag em 2015, para mim, que eu já tinha feito moda, aí por que não? Vou adotar, porque as meninas já me chamam assim, e é isso. Ficou Jacqueline Follet, por causa dessa personagem do filme, que eu nem era fã, assim, mas é que estourou na época e as meninas começaram a repetir. Além da Maria Alcina, como você disse, da sua mãe, o que você acha que marca mais a sua drag como persona? O que você diria que é uma marca registrada
da Jaque Follet? Então, eu acho que são as personagens, assim. Eu acho que eu tenho uma caricatura muito impressa no palco, de força, assim. Eu entro no palco com muita força e com muita caricatura. As pessoas falam, nossa, você é muito caricata, você consegue imprimir para muita gente, as pessoas conseguem ver o seu rosto lá do fundo e tal. Então, eu acho que uma característica forte da Follet é ela trazer várias mulheres com uma personagem só. Eu penso que a Follet, ela é uma cigana, uma artista de circo, ela mistura uma sensualidade que é uma sensualidade sarcástica, ela é tipo como se ela estivesse morando num cabaré e ela mora em vários cabarés. Então eu criei essa gênesis para Follet, para pegar essa persona dela e dar roupagens diferentes em cada número que eu faço. Então, eu acho que é uma característica forte dela, esse lugar da caricatura e do storytelling da performance. Eu sempre ofereço um storytelling que tem a ver um pouco com a minha vida, ou o que está acontecendo. Enfim, acho que é... Quanto tempo você está fazendo drag? Fiz Só fazer 8 a anos. conta, gata. 18 anos? 8 anos. É Comecei em 2015. Então, ela falou 2015 Falou. já? Nossa, Tem que prestar eu atenção na dissociei, entrevista. gente. Posso fazer uma pergunta? Pode, não. Posso? É que eu tô prestando atenção, então eu vou fazer a pergunta. Você, já que falou acho que tocou num assunto que é polêmico. Foi lá? Peguei. Tocou num assunto que quem não está vendo é que eu fiz um gesto de captura. Captura. É que aí a equipe tá falando que é para eu fazer mais gestos. Mas você tocou num ponto que eu acho bastante interessante e também algo polêmico, que é a questão da caricatura, né? Que muitas vezes a gente escuta no meio drag, fala assim, a aba é caricata, né? A gente escuta assim... Como assim? Aí, ó, viu? Ah, um desenho animado. Então, e aí a gente escuta o fato de ser caricato ou caricata como um demérito ou algo que não deve ser... Demetrio? Quem é? Gente, hoje... É a altura. Demétrios. É o grande Demétrios. Um Demétrios. Então, como se fosse o Demétrios, né? Como é que você vê isso, Jaque? É o Demétrios? É o Demétrios. Eu acho que é um papel inverso, né? Porque pra mulher, não importa. Quanto mais caricata a gente for, ou quanto mais exagerada a gente for, melhor. Os meninos, eles já vão para um outro lugar. Eles estão colocando menos maquiagem, por exemplo, assim. O que é pra ser exagerado, o que é pra ser gritante, elas estão diminuindo, eu coloco né? menos também. E aí ser caricata é uma coisa feia, parece. Ai, não quero ser caricata, irmã. Ai, não, eu não quero ficar muito grande, tem que ser menos. Mas eu tipo não a sei. Lacana Botafogo, sabe? A Lacana Botafogo. Ai, meu Deus. Manda seu resposta no nosso inbox. Sim. Mas eu não sei. Eu tenho a impressão, e vocês me corrijam se eu estiver errada. Já, então não precisa nem começar. Tenho a impressão de que nesses 8 anos, de quando a gente começou até agora, que a gente começou todo mundo na mesma época, né? Sim. Inclusive, a gente falou isso no episódio passado, não sei se vai ser essa cronologia, porque a nossa produtora é meio, né? Mas enfim, em algum episódio aí dessa temporada a gente falou que a gente tem entrevistado basicamente as pessoas que começaram com a gente ou que estão há mais tempo, né? E que isso é inclusive uma coisa pra gente pensar, por quê também. Mas eu acho interessante isso, né? A gente vê hoje a evolução desse povo que começou lá atrás, né? Eu tenho a impressão de que hoje essa coisa da caricata tá um pouquinho menos preconceituosa, ainda tá. Mas acho que tá um pouquinho menos. Você vê, por exemplo, no RuPaul, né, que é uma coisa
inevitável pra gente falar, né? Você vê, eu tava assistindo essa última temporada, aquela Spice, que é uma TikToker com, acho que 2 milhões de seguidores, só que não sabe dublar, né? Não tem vivência, e tudo bem também, drag não é só sobre dublar, drag é sobre várias coisas. Acho a montação dela ótima, inclusive, e na performance eu percebi que ela começou a performance de um jeito, e depois ela relaxou, e começou a aproveitar a música e foi pra caricatice. E aí eu achei que foi bacana. Então, acho que muitas dessas drags que você falou que pegam essa coisa pra ser os homens, né, cis, mais femininas, acabam hoje também usando o caricato pra se apoiar. O que você acha disso? Você acha que eu tô certa, errada? Então, eu acho que tá pouco ainda. Eu acho que fazer a bonitona gostosona no palco, você ganha mais pix, você ganha mais chapéu depois, sabe? Sim. E aí, quando você oferece algo artístico pra se pensar ou cria uma história em cena, parece que as pessoas assim, tá bom. Ou você tem que estar num palco, num teatro, para as pessoas prestarem atenção. Numa balada, oferecer historinha é difícil. Com certeza. Sabe? Tipo, eu acho que elas estão colocando aos pouquinhos essa coisa de criar história. Eu estava conversando com uma amiga que ela falou, Jaque, eu sinto falta de dar um acting para minha performance. Não só coreografar, deixar ela coreografada e fazer a sensual, mas dar um acting, dar uma história ali para incrementar. E parece que eu vou trair a minha drag. Parece que eu tô traindo a minha drag oferecendo esse pão e circo, sabe? E aí, quando ela pensa em incrementar, ela já está sendo mais verdadeira a ela. Acho que falta a gente ser mais verdadeiro com a nossa arte, sabe? E não ficar nesse lugar de, eu tô feia, eu tô bonita. Gente, feio, bonita, querida, a senhora tá lá montada, tá fazendo, né? Mas tem gente que tá veja a anos aba, por exemplo, feia, né? Não só feia e bonita ao mesmo tempo. Exato, não, a aba... Acho tudo. Lindamente feia. Acho ótimo. Podemos dizer. Acho ótimo. O que é feio, o que é bonito exato. também. Tem por exemplo, a Poppers faz uma coisa muito bacana, muito significativa, que ela, na verdade, defende as pessoas com falta de vitamina D. Loucas. Por isso que ela faz o rosto branco, né? Isso. Eu vou ser cancelada por isso? Eu não sei se eu falei. Responde nos comentários Isso. desse vídeo. Não, e o pior é que, falando em vitamina D, minha vitamina D já teve lá no pé, praticamente. Então, eu reponho. Né? Reponho pra não ter esse problema. Eu ia falar como que é estranho esse pensamento, né, de performance em balada, coreografia. Como se coreografia também não envolvesse um começo, meio e fim. As pessoas têm essa impressão que coreografia é tipo, é simplesmente imprimir um espacinho e recriar. É tipo, não, mas uma boa coreografia também vai contar uma história. Sim. E a gente às vezes fala como se as duas coisas não se misturassem, mas uma coisa complementa a outra. Mas eu vejo o que você também observou ali. Só pra gente finalizar as perguntas clichês, Jaque on Jaque? Você não lembra desse... Vai. Não é aquele meme da Maria Gabriela? Eu sei, tô brincando. Como é que... agora perdi a pergunta, gente. Peraí. Jaque ou Jaque? Jaque ou Jaque? Jaque ou Jaque, hein? Não, tô na ponta da língua, gente. Vocês me atrapalham. Agora a culpa é nossa. É engraçado isso. Como é que você vê hoje a sua evolução como drag? Como é que você vê hoje? De como você começou, as influências que você tinha, as influências que você tem hoje. Como é que você se vê hoje em relação àquele começo? Essas influências mudaram? No começo eu não sabia, não entendia, eu entendia o que eu estava fazendo, mas eu não entendia o que eu estava fazendo. Porque eu comecei a fazer a drag num curso no Sesc, que foram 3 meses de curso, e depois esse curso engatilhou num espetáculo, né, que os programadores gostaram do resultado do curso. E aí, quando eu comecei a fazer esse curso de drag, para mim era para sair da minha rotina de uma época que eu estava sem trabalho e eu estava num relacionamento super abusivo. E aí, esse lugar me tirou da rotina. E aí eu fiquei pensando, o que eu estou fazendo? É um salto, é uma maquiagem, é uma peruca? Mas o que é isso, sabe? Que lugar é esse?
E aí, para eu poder entender esse lugar, eu fui fazer teatro. Porque eu acho que o teatro, ele me colocou num outro centro. Ele me colocou nesse lugar de descoberta, de autodescoberta, de entender quais eram as ferramentas do meu corpo. E aí, a partir daí, a vida do ator é a vida inteira estudando, né? Nossa, é assim, a gente... Mas a Jaque Picon... Glow. Gato, hoje vai ser... É o episódio Jaque. do Jaque cancelamento hoje. Então, ela pra mim é um grande desespero, porque eu não sei como ela consegue atuar você sem não ter sabe. estudado. Então, se Ela a Globo sofre cancelou muito ela, mais. quem somos nós? Exato. Meu Deus, assim, é uma vida inteira. A gente tá estudando pessoas, comportamentos, histórias. A gente mergulha bastante, né, nesses lugares. Por mais que eu faça drag, que eu atue mais como drag do que estar num filme e tal, eu tenho que pesquisar o que eu vou fazer em cena, que cores que eu vou montar na drag, enfim. Eu acho que o teatro e a atuação recorrente, eu sempre tá no palco, eu sempre tá em cena, eu tô um pouco mais firme do que eu era antigamente. Eu tenho mais certeza das coisas que eu faço agora do que eu fazia antigamente. Eu acho que é uma evolução e não é porque a gente tem muita coisa para descobrir e evoluir, porque eu tô aqui em terras secas. Eu tô capinando esse lugar de mulher drag, que é uma coisa que as pessoas param de fazer, as mulheres param de fazer. E não é fácil continuar e ter trabalho, enfim. Então, acho que é esse processo, assim. Com você, Mary Poppins. Já que chegamos num momento, que é um momento, assim, você vai perceber que o nosso programa, ele é crescendo, assim, de tensão. Que vai chegar um momento, assim, que o negócio vai ficar muito feio, tá? Mas, nesse momento, agora... Ela tá falando da minha parte de novo, você tá vendo? Que? Fala feio, tá falando de mim. Socorro! Eu vou ficar sem falar agora, porque teve um amigo meu que ouviu o episódio, acho que da Rita, e falou, nossa, mas você fala muito. Então eu vou ficar sem falar. A partir de agora não vai falar mais nada, né? Tá bom. Então, chegamos Não no... vou falar nada mais. Um quadro. Porque eu não quero incomodar nem silenciar ninguém. É, isso mesmo. Que é... Posso falar? Pode. Um quadro que chama Mitos, Ritos, Técnicas e Truques. Que isso? Tcharam, vai ter um... Já perdi, só É sei daquelas o coisas que a gente sempre pede, assim, ó, esse momento vai ter uma música. Não sei. Já tem uma música, Enya. Enya, né? A gente tem uma música da Enya pra entrar no live, assim. Celué, Exato. celué. Um mito sobre Jaque Foley. Um mito. Que eu sou antipática. Vamos então. Mentirosa, você é mentirosa. Significado de mito pra você, a louca. Ai, tem um aí que ficou muito famoso, né? Qual? Fala. Gol! Mas Não posso falar, não senão vai ser pode, pior. não pode, é pior. Não, mas o mito... Eu sou o robô da Jaque Foley. Mas me conte um pouquinho mais sobre este seu mito. Por que as pessoas te acham antipática? Você acha que as pessoas acham sem te conhecer? É, porque eu demoro um pouco pra soltar. Eu acho que eu fico muito travada. Eu sou taurina, né? Então, me dá uma comidinha, conversa comigo um pouquinho, daqui a pouco eu me solto, daqui a pouco eu dou uma risada, sabe? Eu acho que as pessoas me veem assim, nossa, mas não é drag, ela podia ser mais solta, que não sei o que, não sei o que. Aí ficam me estereotipando, que antipática, que estranha, não sei o que. Eu já ouvi isso de outras pessoas. E aí eu fico, não, gente, é só me dar um tempinho. Espera um pouquinho, que eu não sou tão efusiva assim. Mas quando a gente ganha intimidade, a gente ganha intimidade de verdade. Aí eu quero dominar você. Aí você não vai sair da minha cola nem da minha casa, entendeu? É esse lugar. Eu fiquei com um pouco de medo desse final, mas tudo bem. Tem segurança hoje aí, né? Tem, o pessoal tá aí. Tá. Então, rito. Um rito de Jaque Foley. Um rito? É. Algo que você vai fazer...
pra se montar, ou é um momento em que... Que ator tem bastante ritual, né? Sim. Hoje mesmo eu queimei alecrins na minha casa, alecrins secos, pra Na dar minha uma época tinha outro nome. verde, é um negócio do verde Eu compro ali lá, no né? mercado, deixei secar lá, e depois... E depois eu acendo eles, mas eu não inalo a fumaça, só defumo a minha casa. Eu acho que cristais eu tenho em casa. Mas o alecrim, o que significa? Limpeza, tirar olho gordo, coisas de pessoa, sei lá, que vai passar em casa e deixou algum sentimento estranho, a gente dá uma limpeza. Aí tem água com sal atrás da porta. E pra me maquiar eu sempre ligo o vaporizador com pinho. Tenho minhas coisinhas. Pinho com... Pra concentração. Ah, então tem um ritual tem. aí de energias e Adoro. aromaterapias e tudo mais. Isso, pra poder me maquiar, É relaxar. atriz mesmo, né, gente? Eu gosto de entrar tava em dúvida, Bem mas satiriana, eu né? tava em dúvida. Senso! Baco, vinho, essas coisas. Eu tava em dúvida, mas a hora que ela falou do Pinho, eu falei assim, é atriz. Toma, Eu Jade gosto. Learn it! Ansiedade, né? Muita ansiedade a gente tem. Então tem que sempre estar acalmando, coisinhas tranquilas, as cores, os tons mais claros em casa, amarelinho, rosinha, branco. Tudo pra deixar calma, azul claro. Você se considera ansiosa? Eu sou muito ansiosa. Sou muito ansiosa. Quero tudo pra amanhã, pra ontem. Fico desesperada. Quando eu sou freela, né? Então, eu mesmo tomo conta do meu trabalho, né? Eu faço as produções. Eu agora dei uma oficina no Sesc. Tenho outras oficinas pra dar no outro mês também. Então, eu tomo conta da minha vida financeira. Então, eu acordo pensando em conta, em criatividade, em coisas pra fazer. E eu faço faculdade de artes visuais também. Eu invento muita coisa para fazer, então eu sou uma pessoa muito ansiosa. E tem que ter curso, e toda hora tem que renovar, que a gente não pode ficar sem preparação de corpo, porque senão a gente perde o tônus em cena, a gente perde tudo. Se a gente parar de atuar, a gente esquece. Que nem parar de maquiar. Quando vai maquiar de novo, tá tudo torto. Tá mesmo. Fica tudo torto, eu não sei entendi maquiar, não que tô você fazendo. tá apontando Eu pra tô falando mim. pra você, tô falando que um dia você falou isso. Ai, que, um tempão sem maquiar, quando volta a maquiar parece que eu não sei. Sim. Então é isso, sempre tá Eu nunca exercitando. soube, mesmo exercitando, mas estamos aí. Mas que... Porque também, né? Você explicou um pouco sobre a sua vida no geral ali, mas... Drag também provoca ansiedades por vários motivos. O que na vida drag, na cena drag, te causa mais ansiedade no processo? Ou antes, depois, sei lá. O dinheiro. Isso me causa muita ansiedade, é o dinheiro. É a falta de noção dos produtores com o nosso trabalho. Porque, assim, são 5 minutos de performance, mas eu tenho uma semana de preparação, um mês de preparação. Tem muita coisa para se pensar nesse monólogo. Então, eu acho que é um lugar de desespero, que a gente entra numas ondas de trabalho um atrás do outro, depois a gente para e não trabalha mais. Assim, para mim ainda é menos, porque eu entro no mês LGBT, no mês da mulher, no mês das mães, sei lá, eu só trabalho nesses lugares. Se eu não produzir o meu próprio trabalho, eu não ganho dinheiro. Né? Eu trabalhei com vendas em shopping por, sei lá, 10 anos e trabalhando com arte, né? Com moda, depois com arte, e sempre me equilibrando no CLT. Teve uma hora que eu falei, gente, eu preciso escolher a minha profissão, de fato, com que eu me formei, com que eu estudei, estou batalhando até agora, eu preciso me jogar. E aí é esse lugar, assim, de desespero, assim. Parece que a gente está pedindo, pelo amor de Deus, para trabalhar. Assim, ai, pelo amor de Deus. Gente, a gente está oferecendo um número especial para sua casa, para interter, levando um corpo diferente para sua casa, sabe? E você não quer se alimentar da arte do outro, nem apoiar a sua comunidade, eu não sei. Eu não sei mesmo. Então, é o lugar que me deixa muito, muito ansiosa. É o resultado do meu trabalho não sendo valorizado. Aquele silêncio porque faz a gente pensar realmente. E aí, você falou de
de ansiedade, de desespero, e para mim o que eu penso para mim, traz raiva, na verdade. Porque é isso, né? O povo fala, não, é drag, vai fazer alguma coisinha aí, dá um dinheirinho pra ela e uma consumação, né? Então, Sim. como se a gente se alimente... Aí depois não quer que a gente se alimente de álcool, né? Não quer que a gente tome um corote de milho verde, não é mesmo? Mas, seguindo o nosso quadro, uma técnica de Jacques Follet. Uma técnica. Quando eu tô no camarim, eu respiro muito e não falo com ninguém por 15 minutos. Aí, ó, depois não Toda quer ser vez. antipática. Eu não posso. Eu preciso encontrar o camarim, eu preciso respirar, eu preciso parar, deixar minhas coisas, olhar pra ver se tá tudo certo, não sei o quê, pra ver se eu trouxe tudo na mala e tal. Aí depois eu vou falar com as pessoas. Eu acho que é uma técnica de mim, sei lá, se alguém seguir isso, mas é isso. Se você entrar com muita ansiedade, você já chega da rua, isso aqui no camarim não, você tem que ter um tempo no camarim pra você, e depois falar com outras pessoas, se você divide o camarim. Acho que é um lugar, assim. E também, quando eu vou me maquiar, antes de ir pra qualquer show, eu prefiro me maquiar sem falar com ninguém, sozinha, no quarto, sem ninguém me perturbando, assim. É porque eu tô criando, às vezes eu tô criando na hora a minha maquiagem, às vezes eu tô com ela semi-pronta na cabeça, mas eu não quero errar de jeito nenhum. Então acho que é meio que... Não fala muito comigo, eu tô me montando, sabe? Sim. Acho que eu não abro mão disso. E pra finalizar, um truque. Aquele truque que você fala assim... É isso, e você precisa saber. Funciona, o pulo do gato, the jump of the cat. Viu? Aquele truque, eu acho que... e um truque ótimo, para quem compra cílios na Ludovico, o 301, ele é muito grande, e aí você não sabe como você levanta os cílios para ficar... Para levantar o seu olhar, porque geralmente ele cai o olhar. E esses cílios é bom você, na hora de você colar no final dos cílios, dobrar ele para fora. Que ele fica o olho do gato. Dica pras drags. Viu? Mas dobrar Dobrar aí a agora a ponta. gente Em vez de você grudar direto no final do olho, você coloca para fora e gruda a parte de trás. Entendi. Você não gruda aqui, você gruda o começo aqui e o resto na pálpebra. Certo. Que aí o seu vai se misturar e não vai aparecer. A Penélope Jean, ela cola bem pra cima. Bem assim. pra cima, não Ela colar cola perto nem no dela, ela cola, dos tipo, cílios. aqui, assim. Vai cortar bem pra cima mesmo, pra levantar o olho e você conseguir ver tudo. Da minha alcoolemia, a hora do nível de álcool no sangue, a hora que eu vou colar. Às vezes um olho fica pra cima, outro pra baixo, mas gruda. E você Fica igual dois elevadores você é meio se passando. estrábica, né? Não é meio estrábica ela, ali, ó, uma coisa assim meio... What? É isso. Nada contra os estrábicos, Jamais. estrábiques. Bom, fechamos eu acho charmoso. o nosso Deixa você mitos, cancelar ritos... hoje. Hoje você vai, querida, mas não, tudo bem, a gente aguenta. Fechamos o nosso quadro Mitos, Ritos, Técnicas and Truques. Arrasou. E agora é comigo e com minha abacaxinha de Pandora de perguntas pesadas. Draga. Olhou. Parece aquele esquilo do meme, assim, ó. Vou fazer. É que eu faço o barulho da caixinha abrindo. Se você ouviu o podcast. Eu ouvi, lógico que eu ouvi. Tá aberto. Tá aberto. Tá cheirando poeira. Tô sentindo. Então, Jaque, primeiro uma pergunta pesada que a gente está compartilhando com todo mundo que está vindo agora nessa retomada sobre drag e drogas. Como você enxerga essa relação hoje em dia? Se ao longo dos seus 8 anos de carreira você tem percebido mudanças sobre o uso e abuso de substâncias no geral? Porque o que a gente tem percebido e conversado nos últimos episódios é que existe uma relação
E que a gente queria trazer isso de uma maneira mais explícita para a gente começar a colher opiniões e vivências para talvez futuramente a gente fazer um episódio mais aprofundado sobre esse tema. Eu sou uma pessoa que eu já usei muita droga. Hoje em dia eu não uso. O que eu uso é que tem que legalizar logo, enfim. Alecrim dourado. E, assim, eu acho que hoje em dia eu vejo que as meninas, elas pesam um pouco a mão de ficar virando festa, ficar virando dia, noite e vai montada e, sabe? Eu acho que é um lugar muito difícil, assim. Eu tenho umas amigas, não vou falar o nome, mas eu fico com dó de ver que tá se estragando pra cacete, sabe? Tipo, a pessoa é artista e tá se estragando muito. Tá se estragando muito, entrando nesse lugar da pira, da ansiedade, da droga e tal. Eu acho que depois da pandemia aumentou. Eu acho que nesse lugar aumentou, porque as pessoas saíram da pandemia sem entender nada do que está acontecendo, ainda não estão entendendo nada do que está acontecendo e tá pegando pesado nas drogas. Tanto é que tem uma proibida aí, que a gente já sabe ou não sabe, vai procurar qual é a droga proibida que o PCC proibiu aí. E a galera... acho que a gente falou no episódio passado, né? Aquela que o pessoal tá usando no fluxo, no baile funk. Tem umas duas aí. A gente ou eu falei em outro lugar, não sei. Pode ser. Você tentou, às vezes você tentou comprar e fala assim, não tá. Não, eu não uso drogas. Nunca usei. Mas, enfim, isso que você tá falando, não é? Eu não sei o que pode falar, o que não pode falar. Não, pode falar. Na verdade, pode falar tudo explicitamente. O que ela tá falando é de uma substância, a gente falou assim, é que vocês não lembram. A gente falou com a lacana. Então, sim. Mas não é o loló, é uma... Mas tem um outro negócio. Mais forte que o loló, né? Que é tipo um solvente. É um solvente, é um inalante, Isso. né? Então, Sim. que é o inalante é uma mistura de coisas que a gente não sabe que tem ali dentro, né? E tem uma maconha sintética Sim, também. que aí Sim. são... que aí é o... Isso, se a gente for ver... Eu ia te perguntar, eu ainda não entendi o conceito de maconha sintética. É que, na verdade, não é que é Não um... é nem maconha, Não é na maconha, é uma substância que as pessoas fumam, né? E que age no mesmo receptor da maconha. Então, nos mesmos receptores que a gente tem no cérebro. Então, para endocannabinoides, que a gente tem receptores, a gente tem endocannabinoides circulando no corpo. Então, a gente tem substâncias parecidas com a maconha que circulam no corpo e tem receptor para isso. O que acontece é que essa maconha sintética, o K9 e tal, né? Ele é uma substância sintética que vai lá e ocupa esse receptor. Então seria uma maconha superpotente. Só que o problema é que não tem o balanço entre outros receptores do cérebro, então acaba causando uma intoxicação muito forte, né? Então, diferente de outras substâncias, pode ter intoxicação grave, chegando até óbito, né? Então... E uma amiga, drag, continuar que fumou maconha no papel carbono. Isso pode ter trazido algum dano pra ela? Não, jamais. O que é papel carbono? O que é papel carbono? Carbono é um papel azul que você escreve e ele transfere. Certo. Como é que chama em inglês? Não faço ideia. Carbon paper, não é? Carbon paper. Talvez, Talvez. Porque a gente não sabe, às vezes E você tá falando aí do uso e do abuso de drogas, né? A gente tenta sempre, como profissionais da saúde que somos aqui, né? A gente tenta olhar para essa questão por uma perspectiva de redução de danos, né? Porque não adianta falar para as pessoas não usarem, elas vão usar, né? Por conta de várias questões,
né? E uma coisa que eu não estou atendendo mais, tem um tempinho, mas uma coisa que eu sempre falava na clínica é, não importa, o que é mais importante não é a substância em si, mas como é que você vai usá-la e o que ela vai causar na sua vida, né? Porque quando a gente fala do uso de substâncias, tem vários tópicos ali. Se a pessoa está afetando o físico, o biopsicossocial e tal. Você está falando das pessoas, das drags usando e se estragando. Você acha que isso pode afetar a performance? Que a gente fala uma coisa muito recorrente aqui, que drag, como a gente enxerga drag como persona, não como personagem, né? Porque o personagem acaba nele mesmo. A gente é drag quando entra no ônibus, no metrô, né? Então, você enxerga essas consequências no trabalho dessas pessoas, assim? Com certeza, com certeza. Eu já vi drag bêbada apresentando, já vi drag apresentando com maconha, já vi, já conversei com algumas para saber o que sente, o que vai resultar você em cena no palco, tipo, você fora dali, do seu corpo. Eu acho que afeta, porque a pessoa criou uma coisa, quando chegar em cena ela fica tão nervosa, que ela vai fazer umas outras coisas, ela pode se machucar, porque você perde noção total do seu corpo, né? Você perde... Ou tem atores que preferem entrar em cena chapado, de maconha. Tem atores que já fazem isso, porque eles já sabem como eles vão ser em cena. Eles já sabem como que eles vão fazer em cena. Já ficam treinando. Eu não gosto. Eu não gosto de entrar com nada. A não ser um shot de cachaça para dar um quente, né? Que eu acho bom até, que dá um up. E eu nem gosto de beber, mas, assim, o shot de cachaça eu acho que é interessante no teatro, não para o audiovisual. Mas eu acho que... Guta... Brincadeira, Guta. Louca. Brincadeira. O shot gente, é de essa quantos parte vocês vão ml? pôr um pi, tá? Por favor. O shot é num copo americano, aquele Não, copo de requeijão. pelo amor de Shotzinho. Aqui, nosso shot Gente, hoje. ó, não... você falou que você não ia ficar falando demais. Não tô falando. Ainda falou que não ia ficar falando demais. Pode voltar pro seu... Tá, Olha, eu vou botar ordem nisso aqui. Acho que só para encerrar esse assunto. Não, sobre... não, já acabou. Alô. sobre onde eu tô querendo chegar ao longo dessa conversa recorrente. É que, como a gente estava falando no começo, né, que tem vários momentos na vida drag que provocam uma ansiedade, né? Eu já falei aqui sobre, tipo, beber antes de sair de casa, por exemplo, para enfrentar a rua. Ou, às vezes, beber para entrar em palco também. Fiz. E aí, às vezes, a gente bebe porque a gente quer curtir a drag, quando a gente não está trabalhando. E eu acho interessante pensar, tipo, quantos drags não aconteceriam sem substâncias, né? Quantos de nós dependemos da substância para a drag sair da maneira que ela sai hoje? Não que ela não consiga existir sem substâncias, mas talvez ela vai ser diferente, né? Talvez vai ser menos alegre, talvez vai ser mais agressiva, talvez... Não sabemos, né? Mas, tipo, quanto da nossa cena drag hoje é do jeito que está por causa do uso e abuso de substâncias, enfim. Continuaremos esse debate em outra data. Agora, a Draga puxou o assunto das vingativas no começo. Eu queria sua opinião sobre o lente feminina de ser drag, de ser e fazer drag. Porque a gente sabe que o fã de Drag Race, muitas vezes cis, gay, normativo. Branca. Exato. Olha as mulheres cis e trans que fazem drag com um olhar redutivo, né? De pensar, que não fazem, que comparam nesse lugar de, tipo, o que falta aqui. E eu sempre acho isso errado, por vários motivos, né? Óbvios, mas que a gente precisa conversar mais sobre o que a gente ganha com a visão dessas pessoas. Porque, tipo, eu acho que cada pessoa com suas vivências, e obviamente existem intersecções também entre diversas vivências acontecendo dentro da mesma pessoa, agrega algo diferente para a drag. Então, eu queria ouvir de você, para você, o que é único, o que a gente ganha
com visão das mulheres fazendo drag? Empoderamento. Eu acho que é um lugar de tirar a coisificação e transformar ela em arte, em as dores virar sabores, porque se você pergunta quais são os sabores de uma mulher, a mulher vai ficar muito pensativa. Como que é ser uma mulher? Como que é ser? É gostoso ser uma mulher? Sabe, a gente vai ficar ali num lugar de... Eu acho que é uma representatividade de história do corpo feminino. Assim, quanto para as mulheres cis, quanto para as mulheres trans. Porque a gente precisa da Natasha, da Draga, da Maldita, sabe? Tipo... Mas eu sou cis. A gente precisa de todos os corpos femininos em cena e tirar essa coisa de ai, eu sou gay, ai, que nojo, ai, que não sei quantas vezes eu tava num camarim, eu com meu peito de fora, no meio de um monte de gay, aí uma veio falar assim, ai, que nojo. Não, que nojo o quê? Tu mamou na porra desse peito? Desculpa. Tu mamou na porra desse peito, tu saiu desse corpo, que nojo do quê? Sabe? E aí, tipo, a gente vai levantar, tudo é misoginia. Não, tudo é misoginia, desculpa, mas tudo é. Tipo, a gente é um corpo que a gente tá fazendo, a gente quer fazer arte, contar história. Eu sou uma contadora de história. Todas as minhas performances estão relatando algo da minha vida. Não tem como desgrudar, assim. A minha persona drag sou eu mesma em uma forma amplificada, né? Então, eu acho que o que a gente tem que mostrar, o que é o diferencial, é a nossa história. E quanto a gente carrega esse planeta nas costas. Acho que é isso. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. O que você acha de algumas TERFs trans feminina excludente aí, umas feministas radicais, que dizem que drag, essa drag queen especificamente é blackface de gênero? Ver que drag queen é uma experiência artística. Não tem nada a ver com um gênero. Essas TERF não tem o que fazer, vão arrumar o que fazer, porque já deu. Olha, eu era fã de Harry Potter. Eu era muito fã. Mas não dá, não tem como eu continuar... Tipo, eu era muito fã do Tarantino. Depois que ele fez com a gata do Kill Bill, eu já não consigo mais gostar de Tarantino. Nem do Woody Allen, sabe? Então, são umas coisas que não dá. Não gosto de J.K. Rowling, eu quero que ela se foda, vai pro inferno. Porque, nos dias de hoje, com a internet, com a representatividade, com as coisas que estão acontecendo, com a violência, mano, ela é uma privilegiada branca idiota que fica arrumando coisa pra fazer, sabe? Então... eu acho um ridículo, tudo que é radical é ridículo. Acho que o radicalismo não leva pra nada, pra ninguém, e é tudo uma merda e vão tomar no cu. É importante a gente falar disso, porque não sei se vocês estão acompanhando, mas tem algumas cidades, alguns estados nos Estados Unidos que estão proibindo artistas de fazer drag. Estão criando leis para proibir as pessoas de serem vistas de drag em público. Eu acho que mais do que homofobia, ou transfobia, ou LGBTfobia, é também uma grande misoginia, né? Porque uma grande censura, né? Uma censura às performances, às possibilidades do feminino, né? Enfim. Gente, eu tô sabendo disso agora. Faz tempo isso. Tem um tempinho. 2, 3 anos. Especificamente com os eventos onde tem drag lendo livros para crianças em bibliotecas. Então já teve muita manifestação, teve caras armados indo lá intimidar. Teve, inclusive na Inglaterra, eu estou acompanhando uma drag queen lá que tem apresentado vários eventos assim. E ela teve que ser escoltada por, uma equipe de 10 seguranças. Isso na National Portrait Gallery lá, como se fosse, o nosso MASP. Sim. Assim. E tá bizarro a situação, inclusive acho muito boa a ideia de a gente puxar esse assunto mais, porque é algo que a gente tem que estar esperto. Porque a gente sabe que o Brasil está de olho nos Estados Unidos Mas a gente passou uma época tensa também pra gente se montar quando o Bolsonaro foi eleito, assim. Foi muito tenso. Eu lembro que a gente tava... tem uma balada ali no centro que é em frente à bolsa os números da bolsa. Eu esqueci. Zig, acho que era Zig na época. E aí teve uma festa lá e a gente... Foi a época que o Bolsonaro ia ser eleito e a gente já tava com medo de se montar e de se transportar para os lugares que a gente
tava indo trabalhar, enfim, ou só curtir a festa montada. E aí eu tava na frente com algumas drags lá na Zig, e aí apareceu um cara com uma arma, a mulher no carro, assim, em frente, a mulher com um teaser, e ele com uma arma, e ele ficou, tipo, mostrando a arma brilhante pra nossa cara, a bombeira, o segurança colocou a gente pra dentro. Tipo, eu tinha muito medo de sair montada na rua, eu acho que é essa mesma sensação de você ir pro lugar e ter que se montar no lugar, ou ir pra casa de amigo mais perto do lugar, para poder se montar, porque, é o nosso ganha-pão, é a nossa arte, nós somos artistas, e é um mundo sem arte, como que é esse mundo, sabe? Eu acho que é essa mesma atmosfera mesmo dessa época, quando ele foi eleito, que a gente não conseguia sair. Era muito tenso. Agora, uma última pergunta pesada. Você fez um vídeo faz um tempo atrás muito ilustrativo sobre o custo de se montar e sobre o cachê possível nas realidades de hoje. E eu tenho participado do Clube do Livro do Design, que inclusive o último livro que eles lançaram era sobre o que eles chamam de emprecariado. Ou seja, essa ideia de que a gente como pessoa física também está virando cada vez mais empreendedor, ou seja, a gente está misturando a ideia de pessoa física e empresa. A gente como pessoa está vendendo MEI, empresa, e isso já é uma realidade para pessoas que vivem da arte. Então, mas a gente também sabe que produtor, para você trabalhar na festa, quer te ver na festa primeiro. Você tem que frequentar a festa. Aí também, em outras situações, você tem que performar num concurso sem cachê para ser vista, criar um nome. Então, tipo, reconhecendo que isso ainda existe e provavelmente vai continuar existindo, em que momento da transição entre começar e se tornar profissional a gente deve bater o pé? Quando que a gente sabe, ou pode saber, em que momento chega, eu sei meu valor, eu vou colocar. A própria Márcia Pantera hoje postou um vídeo e pensa, tipo, se a Márcia Pantera ainda está tendo que bater o pé, de avisar produtores, tipo, olha, você não traz seu valor para mim. Você pode vir para mim, perguntar meu valor, eu vou te falar. E você aceita ou não aceita, ou a gente negocia um pouquinho. Mas, tipo, você não vem para mim dizer que eu tenho valor tal para você. Porque você não sabe quanto que eu valo. É eu que vou te contar. Onde você enxerga essa linha? Eu enxergo assim, tem uma coisa muito prática. Assim, se você começou a fazer drag agora, quanto você gastou para começar a fazer essa drag, né? Quanto você pagou a peruca, comprou umas maquiagens ali, você já é do campo da arte, você já consegue investir mais ou não? Ou você não sabe nada, você está entrando de começo, assim. De começo é difícil você já ir performar, porque você precisa de um entendimento do que você está fazendo primeiro, para depois mostrar a sua arte. Eu acho que você tem que, no mínimo, assim, se você, sei lá, tem 1 ano de carreira, no mínimo, é o seu Uber, sua alimentação, a sua hora, quanto tempo você ficou lá se maquiando, e colocar num pacotão, assim, tipo, na sua cabeça. Quanto que dá para eu vender essa performance, assim? Quanto que dá? Olhando para aquela casa, olhando para quantos cliente que gasta, quanto que está o cardápio desse lugar, sabe? Você investigar o lugar que você vai trabalhar também, para poder negociar esse valor. Muitos lugares querem pagar R$150, ou R$80, ou R$80 de consuma, que isso já diminuiu muito, agora eu não tenho mais ouvido falar que só é a consuma, mas tem uma paga. E assim, depois que eu fiz esse vídeo dos R$150, que eu perguntei, você acha que uma drag vale R$150? Depois que eu fiz esse vídeo, os convites diminuíram. Eu paguei por isso, mas eles aumentaram a paga das drags. Aumentaram de 150 para 200. Porque eu convivo com as drags, eu estou em grupos com as drags de 20, 30 pessoas, e eu sempre estou em comunidade, eu sempre estou conversando, eu sei de quanto que elas ganham, porque eu pergunto, e a gente faz questão de falar sobre dinheiro.
porque a gente pode estar sendo passada para trás. Então, produtores, saibam que as drags conversam, tá? As drags conversam, elas sabem o que vocês negociam com elas, porque a gente não tem um sindicato, a gente não tem ninguém pela gente, então a gente conversa sobre dinheiro, sim, porque é necessário a gente saber vender toda a nossa arte, todo o nosso complemento. E assim, vocês, produtores, a casa de vocês é frequentada por um público que gosta de drag. Sem drag, a casa não vai ter o mesmo público. Então, é bom valorizar a nossa arte, o que a gente está fazendo, o nosso gasto, porque eu coloquei lá explicado por cima no vídeo, que é uma peruca, ela vai de 50 a R$400. Eu não vou colocar uma peruca de R$50 na minha cabeça, porque eu uso uma peruca várias vezes, eu faço vários penteados nela. Uma peruca de R$50 não vai aguentar vários penteados nela. Então, são muitas coisas que tem que olhar milimetricamente, coisas que você gasta, e colocar ali mesmo a alimentação, o Uber e esse conjunto, assim, a sua vivência, as suas horas de estudo. Você tem que colocar tudo. É um trabalho milimetricamente pensado, assim. É isso. Quem não viu, veja. A gente bota o link nas nossas anotações do episódio para vocês pegarem também. Draga, me ajuda a fechar a caixinha. Tá pesada. Que isso, gente? Pá! E agora acredito que temos duas perguntas perenniais. Perineais? Do períneo? Do períneo. Do períneo. Não é? Meu períneo tá doendo. Jaque, drag é terapêutico? É muito terapêutico. Quando eu fico sem fazer a drag, parece um clichêzão. Eu fico muito estressada. Muito estressada. E quando eu jogo todo o meu estresse da minha cabeça na cara, no corpo, na performance, me sinto muito enraizada. É como se tivesse ganho um presente, assim. É uma droga. É uma cápsula. Eu tenho um twist dessa pergunta. Mas causa mais terapia do que cura? Meio a meio. Mezzo a mezzo. Meio a meio. Então eu vou refazer a pergunta. Drag é terapia? É terapia. É terapia. Não consigo viver sem a drag, não por enquanto. Enquanto o meu rosto não cair e aguentar umas maquiagens, vou fazer. Vou empoderar, porque a drag me salvou. Eu não tenho outra. Pra mim, ela me salvou. Arrasou. Por quê? Por que e como salvou? Porque ela me empoderou de mim mesma. Ela fez eu me amar mais. Ela fez eu me enxergar e me olhar mais no espelho, que é uma coisa que eu não fazia antes. Ela veio pra fora, assim. Coisas da minha imaginação vieram pra fora. Razão. Tipo um prolapso, né? Você tá falando de períneo, né? Prolapso de alma. Uma transformação e vem, assim, ó. Que delícia. Jaque, chegou a hora. Ai, meu Deus. Chegou a hora. Acho que o nome desse episódio tem que ser Cancelamento com Jaque Foley. Não! Jaque. Drag pode tudo? Não. Drag não pode tudo. Drag tem que saber um limite. Ela tem que ter um limite para poder imprimir. Ela pode tudo metade, assim, parcialmente. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho. Ela vai usufruindo disso tudo aos poucos. Eu acho que tudo de uma vez, não. A gente é um ser político, né? A gente não pode tudo assim. Por acho quê? que não. Porque eu acho que drag tem que ensinar. Drag tem que ensinar, ela tem que viver para ensinar. Ela não pode fazer outras coisas a não ser ensinar. Só se alguém fizer coisa ruim com ela. E ela tem que fazer coisa ruim também. Isso
A gente faz, né, Draga? Jamais. Nunca! Coisa ruim, eu já fiz uma performance. Uma não, várias. Ixi, nem vou cantar minha parte. Jaque, onde que as pessoas... vamos fazer as redes agora. Onde que as pessoas podem seguir seu trabalho? E te contratar. E me contratar, gente, eu tenho um site, é www.jaquefollet.art. Tem a minha página no Instagram, que é follet.drag. Tem a página das Vingativas, que é Vingativas Oficial no Instagram também. Uma pergunta, como escreve Jaque Follet? Jaque Follet é J-A-C-Q-U-E, espaço F-O-L-L-E-T, que é o que eu sou, um ET. Mas pulou uma parte aí, né? Pulou mesmo, mas eu fui. Agora, diagnósticos finais. Aquela tal, hoje ela tomou topiramato também. Tupira! É um remédio. Vamos lá. Bom, o meu diagnóstico é: pensando no desejo primário do ter, pela vista empírica da razão causada pelo nascimento enquanto ser humana e persona e feminina, tudo nos leva a crer que a construção se dá pelo complexo latente perineal. Acho que é isso. Eu gostei que a aba foi anotando. Tô aqui ainda digerindo. É mesmo. Bom, após essa nossa consulta, né, esse nosso momento, para mim um diagnóstico ficou claro. A gente tem um afrontamento crônico com um empoderamento crescente. Meu Deus. Isso deve ser tratado? Acho que não. Podemos seguir e ver aonde vai chegar. Qualquer coisa, se rolar um cancelamento, conversa com a Draga. Que ela já viveu muito isso, ela sabe como é que é. Ai, doutora, eu acho que eu tô doente. E agora, para uma diretividade arte terapêutica, para encerrar nossos diagnósticos, eu pensei numa aromaterapia tutti-frutti, para entrarmos no clima. E depois que você Mas pudesse... como é que faz? Então, aí você vai no 25 de março, ali perto do Mercadão, comprar algumas frutas cristalizadas. Tá. Aí você vai misturar com cachaça, ligar no forno. Não no forno, no fogão. Misturar, deixar aquele vapor subir, Olha, sabe? Vapor de cachaça, gata. Aquele vapor, Me chama quando você for fazer essa aromaterapia. Aquela Junina, merenda Junina. está ali no ar. Aí, queria que você fizesse um show de improviso, caricata, no lugar de produtor. Para que as pessoas pudessem ver o quão ridículo que algumas práticas do nosso meio realmente são. Realmente vai ser cancelamento com Jaque Follet. Talvez não só você, talvez a gente vá junto nessa. Não sejam ridículos, a gente quer trabalhar com vocês, a gente quer ser feliz, gente. A gente só quer comer bonitinho, né? Não ficar comendo só o ovo, ou a salada, ou né, um bife, às vezes, é importante para a corrente sanguínea. Agora, colegas, alguma redes sociais? Eu tô lançando um curso de arte com o pessoal do Ateliê no Centro. Louca! Não, então você tem que falar assim, né? Porque você estava na Itália fazendo esse curso. É assim, é bem barato. Na verdade, não é um curso, porque não é sobre estudar, é sobre vivência. Entendi. Custa, assim, 5 parcelas de R$8.500, super acessível. Super em conta, gente. Por hora. Por hora. Yes. Minhas redes são @piordrag, todas as redes. Você me encontra aí. Grindr? Sei, talvez.
Se tiver sorte. Procura. Badu eu cancelei. É muita demanda, não dou conta. Bom, agora eu mudei de paróquia, então pra me encontrar é aqui na da Consolação. Olha, Mas a missa conveniente. continua às 4 da manhã, tá? Com canto gregoriano. Eu Chiquérrima. mesma, só tem eu no coral. Eu mesma que canto. A missa também não tem ninguém, né? Dá pra... Eu sou solitária. Tem. Deixa pra lá. Tem o povo do After, né? Tem, tá lá. Eu ia dizer, cuidado Você que escuta agora lá vai cantando, gente. acho que é o set da Mamba Negra. Dó, Dedê. Bom, vocês podem me encontrar no @Irmã Mary Poppers ou coisa parecida, porque eu sempre esqueço, tá? Mas a Irmã Mary Poppers tem eu lá, linda, ou no meu... linda sim, um pouco estrábica. E também você pode me encontrar no Bernardo Rai, que é o meu outro profissional. Bernardo, hi. E vocês podem me encontrar na @abacaxi. Ali, eu duvidei da minha arroba, mas é isso mesmo. Viu? Todo mundo esquece o próprio arroba. E nós, Dragnósticos, estamos no Instagram para você ver a vitrine de todos os nossos episódios. Também estamos no YouTube, no Spotify, onde você quiser ouvir seus Em todas as podcasts. plataformas. Em todas as plataformas e mais. Xvideos. Em breve no Metaverso também. Também. Câmera privê. Ativa, passivo sininho. Aqui, Exato. ó, embaixo, ó, o sininho. Se inscreve, ativa as notificações e manda um pix. A gente aceita. Exato. E a gente quer pedir sua ajuda para, primeiramente, avaliar a gente no Spotify. As 5 estrelas no em todo Apple, 5 lugar, estrelas, gente. ajuda a isso. gente. Também a encaminhar e compartilhar nossos episódios com pessoas que talvez não conhecem a gente, que talvez não vivem na cena drag de São Paulo e gostariam de saber como fazer drag, como não fazer drag, enfim, Como ser. cantando com vocês. E se quiser mandar confissões também para a confessionário da Poppers, O confessionário pode da Poppers mandar. está aberto. Pode mandar que a gente vai ler aqui nos próximos. Exato. Interage conosco. Somos mais fofos do que parecemos. É o iCarly drag agora, né, gente? É isso, pessoal. Muito obrigado, Jaque. Obrigado, Muito Jaque. obrigada. Eu que Senhor, as agradeço. famílias. Amém. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Oh, maravilhosa. É Obrigada por isso. tudo. Eu que agradeço. Um grande beijo. E um grande descanso pra vocês. Olha. O Dragnóstico é um podcast da Drag Therapy com produção da Compasso Collab. Sigam o Dragnóstico no Spotify, Instagram ou pelo canal do Drag Therapy no YouTube para receber a sua próxima dose assim que sair. Ela acha que acabou. Então, coitada. Se você acha que acabou, aproveite que estamos só nós aqui e Ai, meu Deus do céu. vamos fazer o confessionário da Poppers. Eu sabia que tinha algo religioso nesse lugar. Jaque Follet, qual o seu maior pecado drag? Meu maior pecado drag. Ai, o meu maior pecado drag foi que eu estava, antes de entrar em cena, eu estava muito apertada e eu tenho um grande problema com xixi. Muito, muito problema. Aí tinha uma garrafinha vazia no camarim. Eu falei, meu Deus, ou eu mijo em cena ou eu mijo antes. Aí o que aconteceu? Eu fui obrigada, né, a fazer o xixi na garrafinha, só que vazou tudo no camarim. E eu não consegui mirar direito. E esse foi o meu maior pecado, que a pessoa entrou em seguida e ficou falando, ai, que cheiro de xixi. Eu falei, gente, da onde vem isso? Nossa, foi a Do draga. que aconteceu aqui, gente? Nossa, que podre esse camarim, que esse lugar horrível. Foi isso. O maior pecado. Já tivemos algo semelhante aqui entre membras.
da equipe. Mas a Meira foi melhor. É que a minha sorte é que tinha um balde de gelo, de bebida, no camarim aí. Nossa, Foi já lá. sobe mais ou sobe menos o cheiro? Eu não sei, eu só sei que a pessoa entrou alguém no camarim que eu não sei quem, alguém aleatório, você estava acompanhando. Eu não sei lidar com a fama ainda. Eu não sei direito, mas eu lembro que entrou alguém no camarim, que acho que devia estar acompanhando alguma das drags que estava lá, e antes de eu pensar em falar, a pessoa já tinha posto um gelo no copo dela. É isso, gente. Muito obrigado. E agora sim, terminamos o nosso episódio. Beijos, tchau. Beijos! Tchau. Agora eu vou ser cancelado mesmo. Beijo de luz.